Graças a Deus. E aplausos para o Senhor. Graças ao nome do Senhor. Vamos ver, meus irmãos, Êxodo capítulo 8. Em nome do Senhor exaltado, graças a Deus. Êxodo no capítulo 8. Exaltado seja o nome do Senhor. Deu para resolver a questão? Resolvido? Amém? A praga das rãs. Ontem nós começamos falando sobre o futuro. Falamos sobre duas coisas que Jó sabia que nós deveríamos saber. Jó sabia que o seu Redentor vive. Aleluia. Ou vivia, ou ele tinha esperança para amanhã. E hoje nós vamos continuar no assunto. Eu disse a vocês ontem que eu sou ganhador de almas. E como ganhador de almas eu não posso deixar de falar de algo que envolva almas. Bênçãos, elas já estão caindo aqui. Sinais Deus já está fazendo aqui. E pela fé eu sei que muitos milagres já estão acontecendo aqui. Mas tenha certeza que a bênção das bênçãos é a salvação da sua alma. E eu disse ontem e volto a dizer hoje. Seria muito ruim chegar na presença de Deus e ouvir a sentença de Deus para mim dizendo: você esteve no Japão, você só falou de cura, de maravilha, de libertação, mas não falou de salvação. Eu não quero ouvir isso, mas eu quero falar sobre isso. Eu digo que Deus está aqui e Ele sabe as suas dores. Deus está aqui e Ele conhece as marcas profundas do seu coração. Deus está aqui e não apenas em forma de um refrão, mas Ele tem uma bênção para você. Ele tem um projeto de vida para você. Mas o mais importante para você hoje é a salvação da sua alma. Sempre temos o costume de deixar determinadas coisas que não são muito fáceis ou agradáveis a nós para amanhã. Quando alguma coisa é boa, a gente quer para ontem. Mas quando é algo que desprende da nossa parte algum determinado esforço, a gente deixa sempre o mais para amanhã possível. Eu vou contar para vocês o que a Bíblia fala. Numa das pragas que Deus lançou sobre o Egito. Vamos ler a palavra de Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusardes deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos, quando orarei por ti e pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: amanhã. Vamos parar por aqui. Pode sentar, meus irmãos, sentem-se. A leitura um pouco longa, mas eu explico. Eu morei por muito tempo no interior de São Paulo. E no interior de São Paulo tem um tipo de rã
que nós chamamos de pererequinha, uma branquinha. Pela risada dos irmãos, vocês conhecem, né? Pequenininha, nojenta. E fica muito nos banheiros das casas. Eu tenho um irmão, meu irmão, ele é 1 ano e pouco mais velho do que eu. E o que a gente fazia? A gente esperava minha mãe e as minhas irmãs irem tomar banho, e a gente às vezes jogava pela janela aquelas pererequinhas só para ouvir os gritos. Minha mãe estava tomando banho e minhas irmãs de repente jogavam a pererequinha naquela gritaria. Só faltava chamar a polícia e o bombeiro. Porque é uma coisa nojenta, pegajosa. Não morde, né? Não faz mal pra gente. Mas é aquela coisa gelada, aquela coisa que a gente não está acostumado, não é verdade? Bom, existe até hoje um tipo de rã que a gente come, não é? As pessoas se familiarizaram um pouquinho com esses anfíbios, não é? Mas tudo bem. Agora, no tempo do Egito, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor enviou uma praga contra Faraó, uma praga anunciada, porque Faraó se recusava deixar o povo sair do Egito para sacrificar, para adorar a Deus. Deus foi direto e reto: Moisés, fale com o Faraó, se você não deixar o povo sair, eu vou mandar rãs. Na tradução da Bíblia, a Bíblia Nova Versão Internacional, a palavra rã não aparece como rã, mas aparece como sapo. Porque não era uma rã comum, era uma rã, meus irmãos, grande. Era uma rã feiosa, se é que existe rã bonita, né? Era uma rã nojenta. Era uma rã que causava medo. Era algo nojento mesmo. E a Bíblia Sagrada diz que Deus feriu então os habitantes do Egito com essa praga das rãs. E a Bíblia diz que as rãs vieram. Vê se tem um local para colocar do lado, gente. Tem. Vê se tem um jeito de cuidar do garoto. Coloca aqui para brincar, aqui, olha, do lado tem um salãozinho só para as crianças. Porque senão... Glórias a Deus. Acompanhe ele, deixa com a orientadora lá. Que lá a criançada pode brincar à vontade, não é verdade? E criança não aguenta mesmo, meus irmãos. A criança não tem culpa nenhuma. Porque criança, no máximo meia hora, ela fica parada. Mais do que isso não fica. Então a criança não tem culpa nenhuma. Deixa ela brincar lá, amém? As mães que têm as crianças, nós estamos com um local ao lado aqui, separado para as crianças. Então as crianças que estão inquietas, não culpem as crianças porque elas são assim. Pode deixar as crianças ir lá brincar, porque elas lá brincam à vontade. Deve ter até algum brinquedo para as crianças lá, tá certo? Levem água para as crianças, alguma coisa, deixa tudo arrumadinho lá. Eu não consigo, irmãos, perder a atenção na mensagem. A mensagem você tem que ouvir, você tem que comer ela ponta a ponta. Porque senão ela fica inócua, ela não serve. Vejam vocês, meus irmãos, que Deus então permitiu que aparecessem rãs. E essas rãs começaram a entrar dentro das casas. Imagine agora, nós estamos aqui nesse culto. De repente vocês olham para aquela porta, olhem para a porta lá, olhem. E começam a entrar rãs. Se entrar uma rã, sinceramente eu pego ela com a mão aqui. Mas se entrar 200 rãs eu corro. Porque é uma invasão de rã, uma coisa que a gente não está acostumado. A Bíblia fala que as rãs começaram a criar-se nos rios. E começaram a subir e vir para as casas. E não contentes em invadir apenas as casas, nos aposentos tipo sala e coisas assim. As rãs começaram a entrar nos dormitórios. Imagine você no seu quarto de dormir, à noite, você vai apagar a luz para dormir e você sai pisando em